Polilaminina, você ouviu falar, né? Não perca essa entrevista. Fica comigo que eu vou trazer uma equipe que vai falar tudo para você sobre isso aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Olha só, hoje o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer uma equipe aqui de neurocirurgia, que eu fiquei até com medo aqui, porque é muito neurocirurgião, e é do grupo do Proncor. E a gente trouxe aqui todos, o Dr. Volney, o Dr. Cláudio, o Dr. Antônio, e também o Dr. Gabriel, que vai falar um pouco para a gente dessa questão jurídica, e nosso amigo Luiz Fernando, que vai falar sobre essa gestão no Proncor e essa novidade de trazer a polilaminina para a gente poder melhorar os nossos pacientes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fernando, eu queria iniciar com você e depois a gente já conversar com os neurocirurgiões. Como que foi isso, o Proncor trazer isso para cá? Como que está sendo? Bom dia, obrigado, pelo convite mais uma vez. O Proncor, mais uma vez na vanguarda aqui no estado, em parceria com o nosso colega e amigo, Dr. Gabriel, ele nos procurou ver se a gente conseguia trazer e assumir essa responsabilidade de fazer esses procedimentos que foram realizados. Foram um número de 3 procedimentos que a gente fez lá no hospital, na última semana, ver se a gente conseguia ajudar e trazer esses pacientes, assumir essa responsabilidade, que é uma grande responsabilidade, é uma tentativa de trazer uma qualidade de vida para esses clientes, para esses pacientes. E a gente abriu as portas do hospital junto com nossa equipe clínica de cirurgias aqui, de neurocirurgiões, então para a gente poder realizar esses procedimentos e tentar trazer uma melhoria de qualidade de vida para esses clientes. Volney, essa questão aqui da polilaminina, explica um pouco para quem está assistindo, porque assim, está se falando muito, por conta da doutora, até me fugiu o nome dela agora lá no Rio, da pesquisadora do Oswaldo Cruz. Tatiana. E as pessoas escutam, mas está à distância. Sim. Como que está funcionando isso aqui? Para quem que é indicado? Aqui a gente estava discutindo aqui antes, tem o paciente agudo, que acabou de sofrer acidente, o paciente crônico. Mostra para a gente aqui, depois a gente vai começando aqui num bate-papo para tentar desmistificar isso e dar esperança para quem de repente está numa cadeira de roda. Sim, é muito interessante a sua pergunta, pois muitos pacientes me procuraram buscando esse tratamento. De fato, o tratamento com polilaminina é um tratamento experimental, a gente está fazendo os primeiros casos, é um estudo longo, começou lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro e já tem resultados muito bons, principalmente nos pacientes que foram feitos lá no início do estudo. Um paciente muito famoso é o Bruno, que já passou até na TV, mostrando o resultado dele, completo e funcional, mas quem que é o paciente que realmente precisa desse tratamento, quem que é a indicação nesse momento? É aquele paciente que sofreu uma lesão medular aguda e traumática. Então, quem são esses pacientes? Talvez uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, que teve um chicote da coluna cervical, uma fratura da coluna cervical ou torácica, com lesão neurológica. Talvez um paciente que mergulhou em uma água rasa, teve lesão da coluna cervical com lesão medular. Então, quem que é o alvo? É aquele paciente que está numa fase aguda dessa lesão, ou seja, nós estamos considerando até 3 meses, e aquele paciente que teve uma lesão grave, com grande impacto na qualidade de vida. Então, a exemplo dos pacientes que nós fizemos aqui e que estão sendo feitos no estudo no Brasil inteiro, são pessoas que não têm movimento algum do nível afetado para baixo. Então, a exemplo, uma lesão na coluna cervical, provavelmente o paciente não terá movimento nos braços e nas pernas. Não tem sensibilidade, não tem controle dos esfíncteres. Então, aquele paciente que não consegue sentir vontade de fazer xixi e, invariavelmente, às vezes faz xixi na roupa, faz o cocô também na roupa porque não sente, Então, o estudo está voltado nesse momento para testar esse medicamento em pacientes que estão até em 3 meses e que é um quadro muito grave. Então, é muito interessante essa informação, pois, assim, quem sofreu uma lesão, ele quer uma melhora. E muitos pacientes têm buscado numa fase mais tardia, A exemplo, alguns casos até de anos e anos da lesão. E como que está funcionando isso aí com vocês? Porque assim, como que é essa cirurgia? É uma aplicação? Vem a polilaminina de fora? Como que está sendo isso? É rápido a cirurgia? O transcurso dela é rápido ou não? É complicado? Como que está sendo aí?
Antônio? Olha, foi o primeiro caso que eu fiz, o outro foi junto com o Volney, né? Nós fizemos o último aqui. E foi a primeira vez que a equipe do Rio de Janeiro ficou ausente no último dia. Então, acredito que daqui para frente eles não mais virão, né? Eles podem enviar. Eles treinaram nós e nós já conseguimos fazer sem a equipe deles, tá? Então, em geral, antes eles estavam vindo para cá com o remédio e ficavam junto conosco e faziam. Então era monitorado por Era essa equipe. monitorado. E o Proncor foi o único que fazia até agora? A princípio, até onde eu tenho conhecimento, sim. Na verdade, não. O primeiro caso que nós tivemos no estado foi feito num paciente que é militar e foi feito no Hospital Militar de Campo Grande. Tá. Não, esse foi o primeiro caso. Não foi o primeiro caso que eles não ficaram junto com a gente. Ah, sim. Entendeu? É. Que foi remoto. Então, no estado, atualmente, nós temos 4 pacientes que já foram submetidos a esse tratamento. Isso. Esse tratamento é um medicamento que vem, de fato, do laboratório Cristália, ele vem do Rio de Janeiro. É um medicamento que precisa ser mantido em temperaturas muito baixas, tem todo um controle de qualidade. Quando esses últimos casos que nós fizemos, ele veio juntamente com a equipe, esse medicamento. Durante o procedimento, o paciente é sedado, nós colocamos ele em sala de operação, sala de cirurgia. Ele é sedado para não sentir nenhum desconforto, então não precisa nem chegar a entubá-lo, né? E aí, através do guia, que é o raio-x em tempo real ali, nós introduzimos uma agulha, que é feita especialmente para isso, na região onde é a medula espinhal. Então, o medicamento é inserido exatamente na área lesionada. Na área lesionada, ali exatamente. Entre as vértebras. Isso. Nós nos guiamos através do raio-x, nós introduzimos essa agulha e essa agulha, a ponta dela, é localizada exatamente na medula espinhal. Então, isso é interessante falar porque é uma injeção intramedular. Muito interessante esse ponto porque agora o estudo que está sendo feito é da segurança do tratamento e não da efetividade. Então, assim, nessa fase agora, se você imaginar, a gente está aplicando um medicamento que está em testes na medula espinhal do doente. Então, por isso que é muito restrito esse tratamento a doentes que têm uma lesão grave. Imagina se você sofre um acidente e você tem uma paralisia da sua mão. Isso te incomoda muito. Se você tiver algum tratamento que possa trazer esperança de você voltar a ter a função dessa mão, você vai querer. Só que imagina, você anda, você movimenta o outro braço, você não tem deficiências. Com esse tratamento, infundindo medicamento na sua medula espinhal, a gente poderia lesionar neurônios que não foram lesionados. Então, esse é o grande ponto. A lesão precisa ser grave, porque estamos em fases de teste do tratamento e nós não podemos ocasionar piora daquele doente. Então, o grande ponto de nós escolhermos pacientes graves, que têm uma lesão grave, é que nós não prejudiquemos, o tratamento, a aplicação não prejudique ainda mais esse paciente. Complementando o que ele tinha dito, a doença, quando você tem uma mielopatia traumática, com lesão completa, é uma doença que é de conhecimento médico que ela é irreversível. Na maioria dos casos, se o paciente não recuperar alguma força, dentro de um ano, dali para frente, você tem um quadro estabelecido. Você pode melhorar diversas coisas da funcionalidade de vida, como o paciente que está paraplégico, fazer fisioterapia motora nos membros superiores, para que ele consiga se movimentar. Mas aquela lesão que tem de algum nível para baixo, ela vai ser uma sequela permanente na vida dele. Então, isso é de conhecimento médico difundido. Por que não tentar? Então, daí vem os casos que nós temos visto com lesão de 1 ano, com lesão de 2 anos. Isso que eu ia complementar, porque na se verdade... baseia nesse princípio. É o princípio do a gente conhece, a gente já sabe que não melhora. Por que não tentar? Mas daí entra a questão que aí é o protocolo do pessoal do laboratório que está produzindo a polilaminina, né? Que é justamente isso que o Volney estava falando. Eles só estão autorizando para lesão medular completa. Isso. E aí a gente entende que o paciente que tem a lesão medular, que não é funcional, ou seja, ele não tem uma lesão completa, mas ele não consegue ter a sua vida normal. A gente entende a angústia dessas pessoas vendo isso hoje como a única esperança, vamos chamar assim, de tratamento e de melhora, e muitas pessoas querem, se voluntariam para ser
usados no estudo. Porém, nesse momento, mesmo as pessoas que eventualmente no futuro, pode ser que depois de comprovada a segurança da medicação, essas pessoas poderão ser beneficiadas. Mas hoje não, exatamente isso que o Dr. Vonei falou. Hoje, o uso dela é apenas para lesão medular completa, porque não se pode, nessa fase do estudo, que é o estudo da segurança da medicação, você não pode correr o risco de ter alguma piora. Então, mesmo que seja um nível de sensibilidade só. E a gente entende, da mesa, eu acredito que eu sou o mais velho da neurocirurgia, né? 30 anos de neurocirurgia. Nunca em 30 anos de neurocirurgia se discutiu algo que pudesse reverter uma lesão medular completa. No mundo, não é no Brasil. E esse é interessante que você falava, fazer uma analogia aqui, porque a pessoa que está assistindo acha que é uma coisa assim, não, vamos lá e manda comprar. Não é um Monjaro. Não, Perfeito. Isso que eu ia te Não é? perguntar. Não é um Monjaro igual tá todo mundo usando e a torta direita e sem controle. É uma coisa que está sendo bem criteriosa e uma coisa que você falou. É a questão da segurança, porque de repente você pode, numa situação que não é completa, piorar, né? Diga-se de passagem, né, o Vonei descreveu como é feito. Eu acredito que seja o único medicamento que até hoje eu escutei falar que a gente coloca uma agulha dentro da medula para infiltrar. Não tenho conhecimento de alguma outra Injeção intramedular. injeção intramedular. Esse foi o primeiro medicamento que eu, pelo menos, tive conhecimento. Assim, Um negócio completamente... É muito interessante o que o Antônio falou, porque quando a gente entra no campo da experimentação, há países que isso é muito criterioso e outros não são. Então, por exemplo, pacientes já me procuraram, tá no meu Instagram, através das publicações que eu faço, né? Uhum. Tem um paciente que me chamou muita atenção, um paquistanês, ele entrou em contato comigo, falando inglês, contando a história dele. Ele é um paciente que tem uma lesão há 8 anos e ele já tinha sido submetido a um tratamento na Índia com infusão de células-tronco hematopoéticas. Basicamente, são células que foram retiradas da medula óssea, feito um processo de centrifugação e injetado na medula dele. E ele, assim, foi uma quebra de expectativa muito grande, porque ele saiu do Paquistão e foi à Índia pensando que ele iria melhorar o quadro dele. Obviamente, ele não teve uma piora, né, porque ele tinha uma lesão grave completa. Porém, ele teve ali uma quebra de expectativa que foi muito ruim para ele e um gasto financeiro muito alto. E ele teve um resultado zero com essa aplicação dessas células-troncos de origem hematopoética. Então, assim, já... por ser uma doença grave muito debilitante, já foram tentados outros tratamentos, porém com um background, uma parte étnica muito discutível. O exemplo é essa questão das células-tronco. O Plácido, eu acho importante a gente dizer, como você falou, pontuou muito bem, não é o Monjaro, né? Então, tem um contexto como esse paciente atinge essa medicação, que eu acho que o Dr. Gabriel poderia explicar um pouquinho, doutor, Claro. como que o paciente pode ter acesso a essa medicação e, em consequência, ao hospital e à equipe médica, né? Porque senão fica muito no ar aqui, a gente não sabe como esse paciente atinge isso e procurar isso, né? Aproveitando esse gancho, olha só, a gente vai parar um pouco aqui no Instagram, mas a gente vai continuar no YouTube, no site do jornal. Então você vai lá no link da bio, que você vai continuar e você vai gostar. Salva isso aqui, tomara que você não precise, mas é bom deixar salvo, porque isso aqui você pode amanhã depois precisar. E a gente já vai voltar com a resposta aqui do Dr. Gabriel, como que funciona esse processo aí para poder usar. Continua comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Olha só, continuando. Gabriel, continuando com a pergunta aqui do Luiz Fernando, como é que funciona essa questão aí? Pois bem, eu gosto de explicar separando na parte administrativa e a parte judicial. Por quê? Inicialmente não é necessário advogado. A própria pessoa procura o laboratório, tem um requerimento ali que é preenchido e ele já submete até pelo próprio site A dele, se não Cristália, me então a engano. gente já pode procurar a Cristália. A própria Cristália. Ah. Agora, o único problema que eu já ressalto e para todos que me procuram é a alta demanda pós-notícias de todo o Brasil ficou absurda, sabe? Não tem resposta em tempo hábil, infelizmente, porque não são tantas pessoas e eles fazem o possível, claramente. E tem um atendimento muito bom, inclusive, tem um contato direto com alguns funcionários ali,
mas se tornou assim muito difícil ainda para hoje ter uma resposta rápida e ter qualquer informação. Então, por isso eu acabo sendo requisitado por muitas pessoas, tanto é que normalmente eles veem as notícias, né, que saíram, que eu advoguei, agora esse é o 4º caso do Mato Grosso do Sul e eu advogo para os 4 pacientes. O primeiro, no caso, que é o Luiz Otávio, que foi com o Dr. Volney, e os outros 3 agora que foram semana passada, que foi com o Dr. Antônio, também com o Dr. Volney, e pelo Proncor aqui, por meio do Luiz Fernando e do Brunão, e também, claro, com o Dr. Cláudio ali, que fez parte da equipe. Agora, o único detalhe é, depois de fazer o requerimento, é necessário, a partir dessa resposta, que normalmente já é negativa, informando que, olha, eles não podem fazer a liberação sem ter uma autorização da Anvisa. Então, precisa fazer ali o que a gente chama de PUC, que é uma autorização do Programa de Uso Compassivo. E somente depois de aprovado esse uso, que daí pode ser, sim, agendada a cirurgia, e isso depois será avaliado o caso pelos neurocirurgiões, claro. Agora, antes disso, antes de ter uma resposta inicial, é até difícil falar da fase judicial, porque nestes 4 casos que foram sim necessárias, as ações judiciais e as liminares que nós conseguimos, foi necessária ali a primeira resposta em que havia essa negativa, mas ao mesmo tempo era positiva, falando que poderia sim liberar o medicamento. Agora o grande problema é o tempo da Anvisa e também aqui a necessidade do uso compassivo. Então, qual que é o detalhe? Todos os 4 casos de agora, eu tive aqui esse e-mail, tive aqui a resposta, consegui, na verdade, essa resposta positiva e com os neurocirurgiões, depois de alguns requisitos, para daí distribuir a ação judicial. E que foi positiva também, foi tudo muito rápido, mas tem o seu procedimento, né? Cada passo. Mas deixa eu te atrapalhar aqui um pouco. Claro. Nessa questão, como é que funciona? Porque aqui a gente está falando de coisas técnicas, mas vamos pensar no paciente que está lá na cadeira de roda, no leigo. Tem essa questão, mas, por exemplo, custo. Como que é esse custo? O SUS, ou ele tem que ter um convênio médico? Eu vou pagar. Como que funciona? Porque às vezes não é só querer pagar, né? Tem tudo isso. Porque, pelo que você está falando, são várias barreiras. A gente tem a barreira da Anvisa, a gente tem a barreira financeira e nós temos a barreira também da Cristália. E isso tudo é o que você falou, é um estudo, né? Então, como que funciona essa linha? Porque quem está assistindo, de repente, qual que é o caminho? Ela tem que passar pelos colegas primeiro, pelo grupo, ou tem que ir com o laboratório, tem com você? Como que a gente vai elucidar isso aqui? Eu vou separar de 2 formas. Uma delas aqui é por meio do advogado e sem o advogado. Com o advogado, como que eu faço? Normalmente, eu já indico na própria consulta ali o contato ou dos neurocirurgiões que eu conheço, porque eles já são familiarizados com o tema, porque a partir daí eu preciso de um laudo em que há indicação de polilaminina, e que até para eu saber se é possível ou não depois da análise deles. Aí, a partir daí, que dentro do aval deles. Exatamente. A partir daí de eu ter o laudo, né? Eu falo para eles que é o requisito inicial, é me passar o laudo, me passam os exames, que daí eu posso analisar. Aí, a partir daí que eu faço o pedido, e aí vou seguindo passo a passo, porque eu nem entro ainda na parte do hospital, por exemplo, ou de custos, eu nem falo da fase judicial. Eu prefiro aqui a total transparência mesmo, falando, olha, a gente vai caminhar aqui junto, vamos passo por passo, porque se faltar um passo aqui, acabou o resto, não adianta a gente tentar falar, não, vai, não, é aqui, não deu certo aqui, acabou, não tem como. Então, a gente, normalmente, o que eu faço é, de pouquinho em pouquinho, primeiramente, um dos neurocirurgiões tem o laudo, daí eu faço o pedido, a depender da resposta, faço outro pedido, ou já entro a partir daí com o e-mail, com todos os dados ali, com a ação judicial, espero a resposta do juiz, porque depende também para qual lado vai a decisão, se já é deferindo a cirurgia, se já é deferindo o uso compassivo, se não é, se é intimando o laboratório, se é intimando a Anvisa, tudo depende. Por isso, cada passo tem que seguir assim, sabendo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sabendo que os 4 casos aqui foram diferentes. O primeiro caso, a autorização, na verdade, foi no sentido de reduzir o prazo da Anvisa. E daí a gente conseguiu, por meio do contato administrativo, já auxiliar e fazer sair, deu tudo certo. Agora, nesses 3 casos que foram semana passada, foi diferente. Um deles eu consegui uma liminar ali, que foi justamente autorizando a cirurgia, mas ao mesmo tempo não indicando ali, não intimando o laboratório para fornecer o medicamento. Um pouco, uma falha.
Ao mesmo tempo, o outro aqui, o caso do Diego, por exemplo, que foi na quarta-feira, não conseguia liminar nesse sentido. A liminar, na verdade, foi intimando a todos para informar se foi possível ou não o uso compassivo. Então já é um outro caso diferente. Vamos fazer de outra forma. Deu certo, mas de outra forma. Agora, tem um caso meu, agora um novo, né, que é lá de Duque de Caxias. Eu consegui uma decisão 100% nova, não havia visto antes, que foi deferindo já a cirurgia. Ou seja, cada caso é um caso. Tudo não pode tem como acontecer. adiantar. Então, deixa eu aproveitar aqui fazer uma pergunta aqui. Ele falou uma coisa aqui. Tô fazendo. Me desculpa a grosseria de fazer a comparação quando eu brinquei do Monjaro, mas é a mesma coisa assim. Pô, Monjaro hoje qualquer médico pode receitar, até o dentista que trabalha com sono também pode. Agora aqui uma dúvida aqui para vocês três esclarecerem. Isso aí é o neurocirurgião, não é o neurologista. Não, é o procedimento neurocirúrgico. Neurocirúrgico, tá. E porque vocês vão ter que autorizar. E uma outra questão que, para a gente deixar claro aqui, é uma questão que eu acho que, se eu não entendi de cara, imagino o leigo. Qual é a diferença, que todo mundo acha que é a mesma coisa, do neurologista para o neurocirurgião? Porque essa é uma questão específica. E outra coisa, tem que ser credenciado para poder fazer isso aí, né? Não é qualquer um. Isso, essa é uma pergunta interessante, porque inclusive ontem veio um paciente em mim que é todo confuso a respeito do que a gente faz de fato. Existe o neurocirurgião, existe o ortopedista de coluna, existe o neurologista. O neurocirurgião é uma especialidade que ele aplica tratamentos em doenças do cérebro, principalmente doenças cirúrgicas. Então, vou te dar um exemplo. Se você tem uma dor de cabeça e procura um médico, ele vai pedir alguns exames para verificar se essa dor de cabeça é algo mais grave ou não. Imagine que vem um tumor cerebral e que justifica essa sua dor. Apesar de inicialmente você às vezes procurar um neurologista, a partir do momento que identificou que precisa ser operado esse tumor, você vai ser encaminhado a um neurocirurgião. Do contrário, existe também. Se você procurar um neurocirurgião por uma dor de cabeça e ele identificar que é só uma enxaqueca, provavelmente ele vai te encaminhar para um neurologista cuidar e seguir esse problema, uma vez que não é uma doença que precise de uma cirurgia. Relacionada à coluna. A coluna, temos ortopedistas de coluna e temos o neurocirurgião. O ortopedista com subespecialidade de coluna, geralmente, ele intervém em doenças que estão relacionadas mais à estrutura óssea. Quando se trata de um problema medular, geralmente essa parte é restrita ao neurocirurgião. Então, exemplo, a polilaminina é um medicamento que infundimos dentro da medula. Dificilmente um ortopedista vai tentar fazer esse tipo de tratamento, pois é uma parte muito delicada, que geralmente é restrita ao neurocirurgião. Todavia, algumas doenças que estão relacionadas mais à estrutura da coluna, geralmente o ortopedista faz mais que o neurocirurgião. Porém, isso tudo depende de um treinamento. Mas, de forma geral, doenças da coluna espinhal que envolvam estritamente medula, fica mais ao neurocirurgião. Claro, o neurocirurgião também vai submeter pacientes a cirurgias como hérnia de disco, doenças do osso, até alguns casos escoliose e tudo mais, mas geralmente essa parte medular é estrita ao tratamento com o neurocirurgião. E outros casos, nervos periféricos, plexo braquial, também o neurocirurgião que tem ali a habilitação de cuidar desses pacientes. Então, é muito interessante essa pergunta. É muito comum nós termos pacientes que procuram o neurocirurgião por doenças de neurologista, a exemplo, enxaquecas, cefaleias, pacientes com esquecimento, investigação de doenças demenciais, que são aquelas que envolvem ali uma redução da capacidade cognitiva. Algumas doenças que também são conduzidas neurocirurgião e neurologista ao mesmo tempo, exemplo, doença de Parkinson, que inicialmente é cuidado por neurologista, às vezes em determinado momento ele precisa da ajuda do neurocirurgião para propor um tratamento cirúrgico para essa doença. Porém, é um paciente que, vamos dizer assim, são casos raros. A maioria dos casos, o que o neurologista trata, o neurocirurgião não trata, e o que o neurocirurgião cuida, o neurologista geralmente não. Então é distinta. Assim, é muito frequente no consultório as pessoas se espantarem que alguém falou para ir no neurocirurgião por causa da coluna. Isso é muito frequente ainda. Recebo muito, doutor, fui na fulano de tal e mandaram vir no neurocirurgião, mas por que o neurocirurgião? Vocês tratam coluna também? Então isso daí é uma coisa que acho que o espaço aqui é muito legal para falar.
né? Neurocirurgião também cuida de coluna, né? Tem neurocirurgião que só cuida de coluna. Né? Mas só para finalizar a discussão, assim, a neurologia e a neurocirurgia, no fundo, elas cuidam de doenças diferentes, pacientes diferentes, doenças diferentes. Então, realmente, voltando à polilaminina, esse é um tratamento neurocirúrgico que deve ser realizado por neurocirurgião credenciado na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, com habilitação para tal. De maneira simples, assim, só para finalizar para vocês, o que altera a anatomia do sistema nervoso central, em geral, vai ser o neurocirurgião. Aquilo que altera o funcionamento, só o funcionamento, quando a gente não encontra mais nada, em geral, é o neurologista. Só que tem algumas áreas que confluem, né? Pouquíssimas, como Parkinson é uma delas. Entendi. Rapaz, é bem bacana, né? Eu há um tempo atrás, eu entrevistei um neurocirurgião de São Paulo, não sei se vocês conhecem, o Marcelo Perocco. A gente fez faculdade junto. E aí, por conversar com ele, aí eu fui entendendo porque essa questão da coluna, porque ele trabalha com essa questão da coluna. E fica essa confusão entre o a gente como um leigo, mesmo sendo na área da saúde, a gente fica na confusão. O ortopedista, o que ele explicou, o ortopedista, o neurocirurgião e o neurologista. Essa confluência mesmo do neurologista com o neurocirurgião já é mais confuso ainda para as pessoas poderem entender, né? E acaba dando confusão. Fica pior ainda se eu tentar te explicar que muitas vezes a gente tem dentro de uma sala de um centro cirúrgico um ortopedista operando junto com o neurocirurgião e o neurologista fazendo uma coisa que a gente chama de monitorização neurológica. Às vezes o neurologista vai conosco para o centro cirúrgico, ele coloca uns eletrodos no paciente para monitorizar o funcionamento do corpo enquanto nós estamos operando. Então, assim, apesar de serem áreas diferentes, como eu disse, algumas vezes elas confluem para a mesma... Existe uma brincadeira na área médica que compara o neurocirurgião com Deus, né? Exatamente. O neurocirurgião, arrogante, o Deus. Mas, assim, a neurocirurgia tem algumas particularidades, né? Então, por exemplo, quando você tem um problema, um câncer pulmonar, às vezes você vai ser submetido à cirurgia por um oncocirurgião ou também um cirurgião torácico. Um câncer intestinal, um oncocirurgião. Geralmente não vai ser um cirurgião geral que vai te operar ou um gastrocirurgião, vai ser um oncocirurgião. Já a neurocirurgia não. Todos os tumores que envolvem o cérebro, a coluna, é um neurocirurgião. O oncocirurgião não intervém. É muito específico, né? Exatamente. Se você tem uma doença, um aneurisma, por exemplo, dos vasos abdominais, quem vai cuidar desses aneurismas é um cirurgião vascular. Porém, se o aneurisma for dentro da cabeça, é um neurocirurgião. Então, assim, de forma geral, tudo que envolve problemas principalmente cérebro, que é uma área bem restrita ali ao neurocirurgião, geralmente outras especialidades não intervêm. Então, é o caso desses dois exemplos que eu dei, que o oncocirurgião não intervém em doenças do cérebro, o próprio vascular não intervém em doenças de vasos sanguíneos intracranianos. Por isso que a gente tem uma habilitação de fazer coisas específicas só que o neurocirurgião faz, porém a gente vai além. Tem algumas cirurgias que competem ao neurocirurgião em outras especialidades. A exemplo, doenças do túnel do carpo, que é uma descompressão de um nervo que tem na palma da mão. Isso aí o ortopedista de mão faz, o neurocirurgião faz também. Lesões que nós temos de nervos, por exemplo, em pé, joelho, que poderia ser submetida a tratamento por um ortopedista de pé, o neurocirurgião faz também. Então, há uma confluência de afazeres da especialidade, mas tem afazeres que são específicos e só são feitos por neurocirurgião. O Volney, só para simplificar, assim, pronto-socorro, o Antônio trabalha na Santa Casa. Trauma, politrauma, né? Normalmente é o cirurgião geral que vai fazer o atendimento. Ele pode drenar o tórax, ele vai abrir a parte abdominal. Chegou na cabeça ou na coluna, não. Aí vai chamar neurocirurgião. Hoje nós temos a medicina de emergência que lá na Santa Casa, né, tem residência e mudou bastante, né? Tem um médico da emergência na porta, ele atende e em geral aí ele vai distribuindo, mas eles drenam tórax, hoje já tem uma forma diferente de fazer isso aí. Para quem está assistindo aqui, é porque a gente está quase chegando no final, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual somando o tempo da faculdade, para quem está curioso aqui,
qual o tempo hábil para a pessoa se tornar um neurocirurgião? 6 anos de faculdade, Cinco 5 de anos de residência e eventualmente mais 1 ou 2 de subespecialidade. 2 faculdades. São Rapidinho duas você faculdades. vira neurocirurgião. Rapidinho. Não, eu falo porque muitas pessoas assistem, são ou estudantes da área da saúde, né? Para ver se anima ou desanima, né? Porque O caminho é longo. é muito porque, bom. é porque gratificante, o pessoal mas é brinca, né? Na área da saúde, né? O neurologista é Deus, o cardiologista ele pensa que é Deus, né? Aí dá aquela confusão do cardio e do neuro, né? A gente já vê muitas. Mas é engraçado. O neurocirurgião tem certeza, né? Isso é verdade. Deus. Verdade. Aí tem alguns que ainda falam, não, Deus deu a doença, quem vai tirar sou eu. Tem alguns que ainda tem a capacidade de falar uma coisa dessa. Não, mas a gente tem que agradecer muito essa questão desse novo estudo, né? Porque, assim, é o que você está falando, de repente é uma esperança que tem lá para se voltar a viver, né? Porque viver numa cadeira de roda não é fácil, né? Eu vou dar o exemplo do primeiro caso que nós tivemos aqui, que foi o Luiz Otávio, que é um rapaz de 19 anos, militar. O sonho dele era ser militar. Então ele conseguiu entrar. Uma fatalidade, sofreu um acidente por arma de fogo. Não foi durante o serviço militar, ali foi um momento ali com um amigo, não foi com também armamento, municiamento militar. Foi uma fatalidade e ele ficou no estado grave. A gente recebeu, eu inicialmente não cuidei dele, ele é de outro município, foi submetido a cirurgia lá e veio pra gente. Esteve sobre a vida e a morte ali nas primeiras semanas, foi um estado extremamente grave, a angústia da família é alta. Nós, como médicos, também passamos por uma angústia muito grande, porque é um paciente que naquele momento que eu recebi, a gente nem tinha muito notícia de polilamina. E a gente sabia que pela lesão que era evidenciada nos exames, o estado grave que o paciente estava, que ali a gente ia ter um paciente que ia sofrer muito, né? A partir do momento que a gente teve a possibilidade de aplicar nele, ele ainda está em fase de recuperação, está fazendo fisioterapia diariamente, mas a partir daquele momento que a gente teve um caminho possível, diferente de muitos outros que eu já tinha vivenciado antes, abre-se uma esperança para você que é médico e vê esse sofrimento de perto, e principalmente para o paciente e a família. Porque é um paciente que sofreu uma lesão neurológica grave, mas é totalmente consciente. Era uma pessoa que tinha sonhos e de repente se vê numa cama, sem movimentos, ali passando por todas as complicações que um paciente de traumatismo raquiomedular tem. Então, esse é um exemplo, muitos outros existem, e para a gente que trabalha com esse tipo de paciente é uma esperança muito grande. E o que a gente gosta de falar para um paciente é quem vive isso, esse sofrimento, qualquer ganho é muito. Então é um paciente que ele postou até recentemente a situação dele abrir um pote de Nutella que ele não conseguia. Nossa, isso mesmo. Então, assim, um paciente que não conseguia nem abrir o pote de Nutella, que ele gosta de comer Nutella, ele começar a abrir, isso já é um ganho, gente. E o outro dado interessante é que o perfil do paciente do trauma raquiomedular são pacientes jovens. Em geral, O perfil do paciente é paciente acidente jovem. com capotamento Exatamente. Então, assim, são jovens, adultos jovens, que estão começando a vida, que tem toda uma vida pela frente, que ainda vai construir sua carreira, e de repente, simplesmente de repente, ele perde toda a sua capacidade funcional. Então, isso é angustiante de todos os aspectos, né? Familiar, pessoal, médico, social, que a gente também tem que contar qual é o custo para a sociedade desses pacientes. Então, de novo, em 30 anos de neurocirurgia, é a primeira vez que eu vejo algo no sentido de dar esperança, e aí, como neurocirurgião, eu tenho a esperança, quero acreditar que vai funcionar, que vai mudar a história do trauma raquiomedular, que até hoje nada mudou. Nada mudou. A gente estabiliza a coluna para o cara não ter dor, o paciente não ter dor e poder começar a sua reabilitação, que a gente sabe que é limitada. Estamos falando de trauma raquiomedular grave. Mas é a primeira vez que a gente tem a possibilidade de pensar em algo que vai fazer a pessoa voltar a ter uma vida social, funcional. Então, acho que isso que é a grande discussão do momento. Né? Diga-se de passagem, o trauma ele é a doença que mais tem impacto na vida de pessoas jovens e que leva ao afastamento da atividade laboral. Na idade entre 30 e 50 anos é o que principalmente invalida o ser humano, é o trauma. Eu queria fazer um adendo, que o Dr. Cláudio até falou.
a gente estabiliza a coluna, ele falou. Então isso é interessante porque esses pacientes, é interessante um programa igual o seu, as pessoas terem essa informação e ficarem com essa informação na cabeça. Por quê? Esse paciente pode ser seu amigo que está conversando com você hoje no bar, vai pegar uma moto e vai sofrer um acidente ali na esquina. E se você souber que realmente tem essa possibilidade, o melhor cenário é esse paciente receber esse tratamento de infusão dessa proteína polilaminina durante essa cirurgia que é muito comum nós fazermos. A fase aguda. Estabilizarmos a coluna. Então, a maioria dos pacientes que sofrem uma lesão medular geralmente está associado ali no trauma a fraturas que necessitarão de uma fixação. Por quê? Só do paciente, se ele tem uma lesão instável, a coluna dele se locomove conforme esse movimento, esse paciente não poderia nem ficar sentado, não poderia, mesmo se for uma lesão traumática cervical, ele não poderia nem colocar ele para ficar sentado. Então é necessário, às vezes, uma cirurgia de fixação da coluna, e nesse momento da cirurgia seria o melhor cenário de aplicar o medicamento. Então é interessante essa informação correr, as pessoas saberem que tem uma possibilidade, porque quando acontece é uma confusão, a pessoa não sabe o que fazer, é aquele sofrimento. Se a pessoa que conhece essa informação fala, poxa, será que nós não poderíamos já, doutor, já que você vai ter que fazer uma cirurgia para abrir a coluna dele, para pôr parafusos para fixar, será que nesse momento já não poderíamos aplicar esse medicamento? Esse seria o melhor cenário. Por quê? Porque a aplicação é feita com visualização direta. Nós escolhemos exatamente aquela área que gostaríamos de aplicar e aplicamos por visualização direta. Diferente do que nós fizemos nos casos aqui que já tinham meses de trauma, que a aplicação é guiada por um raio-x. Então, nós utilizamos parâmetros ósseos para inferir onde seria ali a região afetada. Não estamos vendo diretamente o tecido lesionado. Então, é interessante essa informação, principalmente a via de quanto mais se fala desse tratamento, mais as pessoas conseguem utilizar essa informação para o próprio bem de si e dos amigos. E na verdade o que a gente faz a ideia que vai ser o tratamento no futuro, provando a segurança e eficácia da medicação, de novo, ainda é experimental, é justamente isso, né? O desenho que se faz é isso está disponível em todos os hospitais que atendem trauma ou que tem o paciente, porque normalmente é o trauma, né? É a emergência, é realizar a infusão da medicação na fase aguda. Tanto é que o estudo piloto é para a fase aguda. Nós estamos extrapolando o que seria o desenho ideal do uso da medicação, né? Mas, doutor Gabriel, como que o paciente consegue acesso a isso? Você estava falando da parte burocrática, né, da parte judicial. Sofri um acidente hoje, estou indo... falo hoje porque hoje eu estou à frente da coordenação da neurocirurgia da Santa Casa, e a hora que chegar lá, como é que eu faço isso? Hoje como ainda os pacientes têm acesso? Ainda não há essa parceria, né, do laboratório com a Santa Casa, até iniciamos conversa sobre isso, inclusive. Não, mas eu digo, o paciente, eu estou dizendo com a Santa Casa, mas como que o paciente tem acesso a isso? Como é que ele solicita? Porque nós temos 72 horas. Sim. É o quadro ideal. Isso é possível? É possível. Eu tive um caso também do Rio, não, era Minas Gerais, em que ele tinha mais ou menos 42 horas, mais ou menos. Que ele entrou, foi o pai que entrou em contato, que aí nós fizemos o pedido, mas ao mesmo tempo estava sendo acompanhado pelo exército ali, que ele também faz parte do exército, e estava sendo acompanhado por lá. Então caminharam juntos ali os pedidos, mas a princípio seria entrando em contato com o laboratório, tá? É difícil talvez o primeiro contato, eu imagino que como eu fiz de acordo já com a pessoa que eu conhecia ali, que eu mandei diretamente, mandei com e-mail, mandei a forma que eu sei, tivemos uma resposta rápida, mas ao mesmo tempo não no mesmo segundo, né? Não é um telefone só que você liga e fala, tive uma lesão agora e vamos, sabe? Não é bem assim, mas a princípio é difícil afirmar. Eu diria aqui que precisa ao menos tentar um contato direto, né? Mas é possível e é viável, sim, mesmo nessa fase que está do estudo, conseguir o uso na fase aguda. Com certeza, eu diria até que... Não, esse é o sonho nosso, né? Como neurocirurgião, acreditando que a medicação vai ser eficaz, vai ser segura. Até agora tudo se mostrou que sim, né? Temos que aguardar, na verdade, o estudo final. Mas hoje é viável isso. Sim, Dr. Cláudio, eu digo que é mais simples, na verdade, tem até uma resposta mais rápida quando ainda está nessa janela aqui de 72 horas.
tá? Até por conta da urgência. Foi dessa forma ali que neste caso específico, mas como eu falei, foram 2 pedidos. Enquanto a gente fazia daqui, tinha um pedido por parte de lá, e aí foi todo mundo correndo e deu certo. Saiu a cirurgia, foi muito rápido, sabe? Só que é complicado, né? É complicado só porque ainda não há burocracia, né? Exato. Não, sabe? e outra coisa complicada, porque a gente ainda não está conectado diretamente com o É laboratório. tudo com o experimental, hospital. né? Então, é tudo inicial, então a gente, de na hora qualquer que- maneira, está sendo precursor da história. na hora que essa né, medicação nessa estiver pegada. disponível, né, para todo mundo ter acesso, aí vai se organizar. Sim, a hora que ela e estiver vai disponível lá no acontecer. hospital. Ó, tem Hoje é ali, complexo, é então. difícil por conta dessa burocracia de você ter que falar com o laboratório, ter a liberação da Anvisa para poder utilizar a medicação em contexto hospitalar. Esperar a no paciente. medicação chegar, Então, esperar ter a edição difícil. É difícil, complexo, né? Mas isso todos, inclusive aqui do mundo, estão de olho. Eu atendi, Sim. inclusive, uma pessoa de Madrid, que eu vou para lá ainda semana que vem, aproveitando ali para explicar já para um grupo de como funciona. O que eu consegui aqui foi a parte mais básica, né? A parte Acelerar jurídica o aqui processo, é o mais simples perto do trabalho de vocês, né? Porque aqui simplesmente burocracia, né? Saber, entra com a ação, faz o quê? Traz a pessoa para cá. Eu vou explicar agora para eles terça-feira, Como inclusive. você Só que- acelera o processo para dar certo nessa janela que vocês Pessoal, falam de procedimento agudo, né? Infelizmente, estão aqui me avisando que estourou o tempo bastante hoje. É a primeira vez que a gente fez um programa tão longo assim. Eu quero até agradecer vocês, viu? E Nós vou que falar- agradecemos. Não, Nós que agradecemos, senhor. E não, vou falar, a gente está à disposição aqui, porque eu acho que a gente tem que fazer mais, porque é o seguinte, eu penso assim, falando aqui, você falando, acho que quanto mais se falar, e você que está assistindo, compartilhar, enviar, mesmo se você não tem um problema, mas é o que você falou, o acidente pode acontecer com qualquer um. Sim. E eu acho que quanto mais se falar disso e se comentar, eu acho que mais pode se ajudar a encurtar essa janela. Porque como vocês estavam explicando aqui, a janela é muito curta. E a gente vive, infelizmente, num país extremamente burocrático e complicado, politicamente falando. E isso atrasa. Então eu vejo muitas vezes muitos médicos excelentes que ficam de mão atada por conta de questões financeiras, de hospitais, de burocracia, que poderiam andar muito melhor, poderiam ter um desempenho muito melhor e acaba não tendo por conta de esbarrar nessas barreiras que vão tendo, né? De política, é prefeitura, é governo, é federal, e tudo isso acaba atrapalhando a vida de vocês em colocar em prática o que vocês aprendem, porque isso que vocês falaram aqui hoje foi um show de tudo isso. E eu acho que quanto mais a gente propagar isso e falar, e eu até coloco aqui à disposição o jornal, sempre que vocês quiserem estar falando, avisa, comunica, fala, gente, vamos falar sobre isso, bater nessa tecla, porque eu acho que quanto mais a gente disseminar a informação, mais as pessoas vão tá compreendendo e ajudando, porque aqui nós estamos em 6 pessoas, mas eu acho que essa audiência pode chegar a mais de 10, 20, 30 mil pessoas, como a gente estava brincando no começo, né? De uma entrevista que a gente deu aqui, que chegou acho que a mais de 10 mil, né? Mais 10 mil visualizações. Mais de 10 mil. Então, quanto mais a gente puder ajudar, a gente está disseminando informação. Disseminando informação boa, né? Boa, óbvio. Então, e é uma bênção de excelente. Deus o que está acontecendo. Essa droga está sendo uma bênção de Deus na E vida na das verdade, pessoas. assim, é uma coisa que todo mundo comenta dentro da neurocirurgia, né? Comprovada a sua eficiência, será o primeiro prêmio Nobel do Brasil. Então, não tem Não tem dúvida. Não tem isso. dúvida. A não ser que a gente seja e vai ser boicotado. nível mundial, como você está falando. Já Madrid, você Não, mas não existe. falou do de Paquistão. novo, Olha como que está chegando. não as existe redes. nada Não existe. na história da neurocirurgia que deu essa esperança. Então, é isso que todos nós Regenerar estamos. alguma coisa no sistema nervoso central, isso era uma coisa quase impossível, né? Ainda mais nesse nível, né? Nesse uma lesão nível, medular né? Meu completa. Deus, é uma coisa fantástica. Não, e aqui a gente vai colocar as redes sociais de vocês, e eu acho que a gente tem que fazer uma corrente do bem mesmo, da gente propagar isso, para tentar, como você falou, abrir o pote de Nutella, gente. Uma coisa tão simples. A gente não dá valor à simplicidade da vida, a gratidão. A gente não é. A gente acorda de manhã, a gente às vezes quer te agradecer o dom da vida, né? E olha só, uma simplicidade, abrir um pote de Nutella, a felicidade do rapaz. Né? Então acho que a gente tem um compromisso de levar isso na frente e tentar salvar vidas. Não é a minha área, mas acho que a gente falando, a gente pode salvar uma vida de uma pessoa, né? Com certeza. Com certeza. Nossa. E eu abro o Proncório Santa Marina, Plácido, para aumentar nossa parceria com os médicos, com os advogados, com a população em geral, para a gente poder ajudar no que for viável e possível. O Proncório Santa Marina se põe à disposição, tá? Então estamos à disposição da sociedade aí para poder tentar ajudar nessa batalha, nessa guerra que é Uma essa guerra. lesão. Né? Mas a gente vai vencer.
Não né? tem dúvida. Deus quiser. Não tenha dúvida. Se Deus quiser. E quem tiver dúvida aqui pode entrar pela internet com vocês, Instagram, Com rede certeza, social, com certeza. né? Colocar o pessoal vai te encher o saco. Hein? Mas é Já. bom, mas é uma encheção de saco boa, né? Boa, Se você né? puder ajudar, Boa. né? É muita Isso é bom. gente. É muita gente. Conseguir Hoje ajudar é- cada vez melhor, né? É melhor isso do que uma separação. Né? Com certeza. Melhor que inventário, né? É, então, muito melhor. Gente, de coração, quero demais agradecer. Eu tô aqui escutando aqui, o pessoal já tá brigando comigo aqui no tempo, mas a gente vai estar à disposição sempre. E obrigado por vocês terem disponibilizado, você ter reunido Obrigado. essa equipe, cara. E parabéns por estar abrindo portas aí do Obrigado, hospital para isso, porque eu acho que isso aí, eu acho que Deus vai te retribuir de uma outra maneira. Você pode ter certeza disso. Obrigado. Quanto mais a gente salvar Gratidão. vidas, mais a gente vai. E vocês também, o que vocês estão fazendo, é bom ser o pioneiro nisso, né? De poder levar. É um legado que vocês vão deixar para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fazer parte da história. Isso mesmo, isso mesmo. E eu quero agradecer de ter sido o primeiro programa em Campo Grande a falar sobre essa droga. Com aqui, certeza. né? Parabéns, E depois, sabe o que a gente vai parabéns. falar? Mas isso é Deus que vai colocando a gente. Parabéns Quando- pela iniciativa. Né? Quando ele publicou, eu falei, logo em seguida eu já te mandei mensagem. mandou. Eu falei assim, ó, vamos fazer uma entrevista com esse pessoal. Eu senti no coração. E acho que quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai transformar vidas e impactar vidas. Eu acho que esse é o papel da gente, né? Não é só o venha a nós, é no vosso reino, que é o que a gente vai melhorando a vida das pessoas. E parabéns pelo trabalho de vocês, de coração mesmo. Eu queria deixar cada um falar aqui, mas eu vou apanhar lá fora depois, tá bom? Certo. Mas está à Sem disposição problema. sempre aqui. E depois vocês olham lá nas redes sociais que vai vir bastante coisa aí, tá bom? Legal. Obrigado, Legal. obrigado mesmo. Obrigado. De coração, tá? Agradeço. E você que está assistindo, sinta no coração que você tem que curtir, compartilhar e mandar isso adiante para você também salvar vidas. Ó, clientes do Paquistão, clientes da Índia, que a gente pode estar ajudando, que são irmãos nossos também. E lembra ali, ó, tem a playlist do Saúde e Bem-Estar. Vai lá, clique, tem outros episódios, tem outros que a gente fala também do hospital, que a gente pode falar. E eu acho que a gente pode pensar, fazer um adeno aqui. Na próxima, de repente a gente aumenta essa mesa aqui para a gente colocar, de repente, um paciente que já foi operado, a gente colocar o depoimento dele. Não fizeram isso lá em São Paulo? Vamos fazer isso aqui. Dá pra Vamos fazer pegar aqui, um dá pra paciente fazer, desse. Eu trago. Então pronto, vamos já vamos programar para daqui 15 dias a gente fazer uma entrevista com o pós-operatório de um paciente desse. Topa aqui? Ao vivo aqui, não pode... Ao vivo não Compromisso, gravado, né? Não pode Compromisso, roer a é compromisso. Compromisso. E a gente aumenta o número de cadeiras aqui, tá bom? Pessoal, obrigado, viu? Maravilha. Curte, Obrigado. compartilha e manda adiante.